Convidamos para a palestra inaugural com o tema Inteligência e Gestão Territorial no âmbito da segurança alimentar, o pesquisador da Embrapa, referência nacional em gestão territorial, Dr. Gustavo Espadotti Amaral Castro, para proferir a palestra, a qual peço que se dirija à frente. Muito bom dia a todos, sejam novamente bem-vindos. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Para melhor conhecê-lo, a gente vai colocar um pouquinho das informações do currículo dele aqui. O Dr. Gustavo é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Desde 2017, é supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa Territorial, coordenando equipe de 10 analistas e pesquisadores nos projetos Macrologística Agropecuária, Cadastro Ambiental Rural e Sistema de Inteligência, Gestão e Monitoramento dos Cerrados. Doutor Gustavo, só queria acordar aqui o tempo, porque extrapolou um pouco aí a questão, né, da abertura. Então, nós terminaríamos às 10 horas, e seria a palestra 1 hora, e aí 20 minutos para um debate, perguntas e resposta, né? Então, a gente está atrasado meia hora. O senhor precisaria de até... Eu dou uma adiantadinha. Adiantadinha. Então, pula até um às 10 horas, se puder, senão a gente, lógico, está dentro... A gente faz o possível. Vou tentar até às 10, então. E aí, depois, pergunta e resposta, pode ser por escrito, se pode fazer durante a palestra. Tem aí o Chalito, que vai estar aqui, o Alexandre, que se pode ir passando, né, as perguntas, ou depois também, diretamente, lógico que o tempo vai ser curto, mas depois o doutor Gustavo vai estar um pouco mais aí, né, para estar respondendo. Isso. Então, boa palestra. Maravilha, obrigado, Nilton. Obrigado a todos pela presença, agradeço muito, na presença do reitor, a oportunidade de estar aqui com vocês e, principalmente, a felicidade de estar aqui, sabendo que temas tão importantes e tão tocantes para a nossa empresa, para a Embrapa, mas também para todo o Brasil, como a inteligência territorial e a segurança alimentar, possam ser debatidos num fórum e num curso de pós-graduação e de graduação, como aqui na universidade. Esse aqui é o nosso centro, a Embrapa Territorial, é um centro, ele é antigo, mas é novo, vou explicar por quê. Ele é um centro que está completando 30 anos agora, no dia 30 de maio, a gente vai ter uma grande festa lá, até já aproveito para convidá-los, quem estiver passando por Campinas, interior de São Paulo, nessa data, estão todos convidados a participar dessa cerimônia. Contará com a presença da ministra Tereza Cristina, do ministro Ricardo Salles e outras autoridades. O nosso governador, João Dória, já confirmou presença também. E é um centro que está completando 30 anos agora com uma nova missão, uma nova identidade. Porque ele era chamado antigamente de Embrapa Monitoramento por Satélite. Esse era o nome de sua fundação. A partir do começo desse ano, nós juntamos essa unidade a uma outra unidade chamada Embrapa Gestão Territorial e ao nosso Grupo de Inteligência Territorial Estratégica, o GIT, que foi um grupo criado pela Presidência da República justamente para tratar do tema de inteligência territorial aplicada no âmbito governamental para buscar subsídios para formações de políticas públicas. Então, nós juntamos esses 3 organismos numa nova unidade chamada agora de Embrapa Territorial. Então, convido a todos, quem tiver a possibilidade, o interesse de conhecer-nos, estamos lá em Campinas. Então, esse vai ser o roteiro que eu vou passar bem rapidamente para vocês. Pode ser que eu pule alguma coisa agora com o corte do tempo, mas vou tentar abordar esses temas referentes à segurança alimentar e inteligência territorial. Então, é um grande prazer a gente unir os temas de hoje e de amanhã numa palestra só aqui nessa manhã. Tá? E esse é um slide assim, que a gente não cansa de mostrar. Toda apresentação nossa, a gente começa mostrando ele. Essa aqui é a região do oeste da Bahia, mais precisamente aqui Luiz Eduardo Magalhães, esse município aqui em cinza. Tá? E isso vai ser a evolução dessa região do oeste da Bahia ao longo dos anos até chegar na atualidade.
que a gente tem? Em vermelho, as áreas de agricultura anuais. Arroz, feijão, milho, soja, algodão. Tá? Em verde claro, pasto de cerrado. Então, uma região que predomina pastos nativos, pasto de cerrado predominava. Em verde, matas nativas, matas maiores. E, se vocês repararem aqui em roxo, os pivôs centrais da região. Os pivôs centrais são uma forma de irrigação por aspersão com grandes áreas de abrangência. Então, é uma haste fixa que irriga uma grande área de em torno de 50 a 100 hectares. Então, você tinha 6 aqui mais 1 aqui. Passados 10 anos, o que houve com a evolução no uso e ocupação dessas terras? Então, houve uma grande evolução. Principalmente a agricultura entrando em espaços de pastagens nativas e pastagens degradadas da região. Passados mais 10 anos, uma maior intensificação, principalmente tecnológica. Veja a evolução no número de pivôs centrais com utilização da irrigação. Agora, eu queria mostrar um detalhe para vocês, que isso foi extremamente interessante e o foco de um estudo nosso. Predominavam pivôs centrais nessa região desse rio aqui. Você vê que, com o passar do tempo, aumentou no ano de 2010 e, logo depois, diminuiu. Porque os agricultores compreenderam que, utilizando demais a água próximo da fonte de água, eles prejudicavam os agricultores que estavam jusante. Então, eles mesmos, por compensação, se identificaram como equipotenciais e equiproblemáticos na situação do uso do recurso limitado, que é a água, nessa região, e deram preferência à utilização de águas a jusante da foz, tá? A mais adiante da foz. Então, isso foi um estudo bem detalhado que nós utilizamos lá, de evolução do uso da terra para essa região. Principalmente, não só a utilização da terra, mas intensificação do uso tecnológico dessas áreas. Como aproveitar as condições climáticas do Brasil de safra, de safrinha, de terceira safra, muitas vezes, com o uso de tecnologia. Essa região, por fazer lançar mão de até 3 safras por ano, no caso das áreas irrigadas, consegue produzir até 4 vezes mais alimentos por área do que uma região sem tecnologia. Então, isso só é possível graças a imagens de satélite. É um dos grandes motes que a gente utiliza lá na unidade. Isso passou de sistemas públicos para sistemas privados. Hoje, satélites são basicamente privados. De um país detentor, que era a NASA, nos Estados Unidos, para muitos países. De dezenas de satélites para centenas de satélites. Hoje temos mais de 300 satélites fazendo imageamento da Terra. De sensores multiespectrais para hiperespectrais. E de uma resolução de 200 metros para 30 centímetros de resolução. Então, isso provocou um grande data deluge, que a gente chama, um dilúvio de informações, que trouxe como desafio a gente transformar o Big Data, um grande volume de informação, rápido, diário, com grande peso de informação, num Right Data, que seria a informação correta, precisa, no momento certo, divulgado para o público certo. Esse foi o grande desafio que a gente tem na nossa unidade, que não trata de empilhamento de dados. Inteligência territorial não é empilhar dados. Porque hoje o que a gente tem é isso. É um empilhamento de dados, a gente vai colocando camadas em cima de camadas e não consegue processar, não consegue entender, não consegue extrair informação de lá. Então, você leva toda essa informação para uma nuvem. Não sei se vocês são da área, tem alguém da área de ciências naturais, mas a gente acumula em cúmulos nimbus, né? Seriam as nuvens, cúmulos nimbus, é a mesma coisa, cúmulos de informação, uma grande nuvem de informação. Isso, uma hora, precipita, desce, com um dilúvio, um derramamento que a gente não consegue processar. Então, é um grande desafio a gente filtrar essas informações e entregá-las de forma correta e assertiva, com valor para quem vai utilizar essa informação. E a gente, basicamente, na nossa cidade, trabalhamos por demanda. Então, se você chegar lá na Embrapa Territorial e falar assim, bom, qual a tecnologia que vocês têm aí na prateleira suas para passar para o setor privado, para os agricultores? Nenhuma. Nós não temos nenhuma tecnologia na prateleira. Nada. Mas, se vierem nos procurar com um problema, nós teremos prazer em utilizar os métodos que nós utilizamos lá para solucionar esses problemas reais da agricultura brasileira. E, para isso, a gente tem que conectar diversos quadros. Eles não são independentes. O quadro natural não é independente do quadro socioeconômico.
O quadro agrário não é independente do quadro agrícola. A infraestrutura permeia todos. Então, você tem que encaixar esse quebra-cabeça para realmente ser efetivo na formação de políticas públicas. E, para isso, a gente sempre levanta essa informação, que o que eu quero hoje, nesses pouco mais de 20 minutos que me restam aí, é incomodar os pensamentos. Porque pensar, todo mundo pensa. Eu tenho pensamentos diários, eu estou pensando agora como é que está minha filha lá na escola. Mas refletir é diferente. Refletir é incomodar os nossos pensamentos. Então, se eu conseguir trazer isso à tona, será atingido o meu objetivo hoje. E, como eu disse, esse é o cerne da nossa inteligência territorial estratégica, esse método desenvolvido lá na Embrapa, sob coordenação do Dr. Evaristo de Miranda. Então, ele criou esse método na década de 80 e vem trabalhando com esses 5 quadros interligados, usando informações presenciais, informações não intrusivas, como o caso de imagens de satélite, drones, levantamentos cartográficos, mas também levando a interação com a população local para entender esses 4 quadros e gerar uma formação de política pública efetiva. Tá? Até hoje, a gente não conseguiu identificar uma fonte de informação que não encaixe em um desses 5 quadros, mas pode ser que, num futuro, seja possível também. E esses são os CITES, os sistemas de inteligência territorial, que a gente já utilizou e já elaborou e entregou para parceiros das iniciativas públicas privadas Brasil afora. Então, já estamos aí praticamente completando o nosso Brasil. Eu peço desculpa que eu não consegui colorir ontem o Mato Grosso do Sul, que a gente já fez um estudo desse também para o estado do Mato Grosso do Sul. Os mais recentes, da Escarpa Devoniana, aqui no Paraná, e o caso mais recente ainda, o último caso que a gente trabalhou, foi o caso de Brumadinho. Tá? E assim que a gente trabalha. Trabalhamos num tripé, atendendo o governo federal, atendendo ao agronegócio e atendendo à agricultura familiar. Sempre buscando trabalhar com 3 grandes temas dentro da nossa unidade. Então, eu sou o coordenador do grupo de gestão territorial estratégica, mas lá ainda temos o que era uma unidade e virou um grupo de inteligência territorial lá dentro, que é o GIT, e o grupo de monitoramento territorial estratégico. Cada um com a sua competência, mas sempre lembrando que a gente trabalha em interseção entre os grupos e trabalhamos em consonância entre todos. Tá? E o principal exemplo que eu queria mostrar para vocês hoje é um exemplo prático de cooperação que fizemos entre a Embrapa e o MDS. O antigo MDS, que era o Ministério do Desenvolvimento Social, que agora está dentro da pasta do Ministério da Cidadania, se eu não me engano. Tá? Então, essas mudanças ainda mexem com a nossa cabeça. Mas eu poderia trazer outros exemplos, até poderia ter mostrado, por exemplo, o caso de inteligência territorial que a gente aplicou junto com o pessoal do INCRA, na forma de um TED, um termo de execução descentralizada, entre a Embrapa Territorial e o INCRA, que foi um grande trabalho realizado para mapeamento, espacialização dos assentamentos rurais do Brasil, mostrando quais têm mais ou menos de 10 anos de criação, quais são mais potenciais para titulação. A gente fez um estudo bem completo sobre isso. Mas esse aqui é um exemplo entre como a Embrapa Territorial trabalhou junto ao MDS em prol da segurança alimentar, que são os programas de governo que estão dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, mais basicamente da CESAM, que é a Secretaria de Segurança Alimentar. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês está disponível no site, aqui dentro do CNPM, embrapa.br/MDS. Ou vocês derem um Google lá, inclusão produtiva no seu município, vai cair dentro dessa página lá dentro do MDS. Né? Então, a gente pegou todos os programas da CESAM, você imagina, se dentro dessa secretaria